Abacuque, quem achou, diga amém. Muito obrigado, Isaías. Obrigado. Eu não merecia, mas eu careço desse amor. Capítulo 3, vamos ler todos nós novamente, só a parte A e B do versículo, tá bom? Vou contar de 1 até 3. 1, 2, 3. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos, a notifica. Amém. Dobre a sua atenção. Deus me deu uma palavra um pouco que sistemática para que você possa entender, como disse o pastor a princípio, que o avivamento ele vem da palavra. Existem muitas características do avivamento e uma das primeiras, primordial, é a confissão de pecado. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Isso faz parte do avivamento. O avivamento também, ele produz a santidade. E a palavra santidade, parece-me, no hebraico, ele significa cortar. E já no grego, ele significa separação. Então, tem que haver a santidade. Uma igreja avivada que não há confissão de pecado, que não há separação, ela não é avivada. A princípio também, nós ouvimos aqui, na dedicação da entrada, o jovem falando, que avivamento também ele produz o desejo de ganhar almas. Uma igreja que não evangeliza, ela não é uma igreja avivada. Só que muitos crentes estão perdendo a característica dos avivamentos, ou do avivamento, que o avivamento é um só. Mas quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, Abacuque, de fato, este Abacuque, ele fica sabendo que o reino de Judá será saqueada pelos caldeus. E os caldeus eram os ímpios, os homens pagãos que não tinham compromisso com Jeová. E ele não aceitou o povo escolhido, separado, ser agora pressionado, humilhado por um povo ímpio. Uma coisa é Deus usar um profeta, falar, revelar e dizer junta os pés. Pode bater que eu aguento, porque é a boca de Deus falando. E outra coisa é um inimigo. Por exemplo, qual é a maior vergonha? Deus usar o profeta ou permitir que o ímpio veja o teu erro e te aponte. Pior é o ímpio, é mais vergonhoso o ímpio, ou não? Sim, mas Deus também, ele fala pela boca de um ímpio. Só que nessa ocasião aqui, nós sabemos, dentro dessa linhagem dos caldeus, dos babilônicos, e ele entende dentro do seu coração, enche-se de aflição. Por quê? Porque ele vai questionar Deus. Ele vai perguntar por que é que Deus está permitindo essa grande devastação que vem de encontro a Judá. E ele se coloca em uma posição. E quando ele vai interrogar a Deus, é uma posição de quem não se conforma com a situação. Tudo bem, o povo estava inadimplente, perderam a comunhão, perderam o desejo de orar, o desejo de adorar, e Deus agora precisa atrair a atenção do povo. Quando nós lemos toda a história do povo de Israel, que o povo de Israel fugia do compromisso e da aliança e da comunhão com Deus, Deus usava uma nação poderosa para castigá-la. Mas nessa ocasião, ele não aceita os adversários vir de encontro ao povo que Deus escolheu. E é interessante que quando nós lemos o contexto bíblico, histórico da Bíblia Sagrada, no livro de Abacuque, ele sente um peso, e esse peso dentro da iniquidade de Judá, e o castigo que vem pela mão dos caldeus. E a Bíblia diz que esse profeta, ele vai interceder
uma das primeiras coisas que faz Deus mudar a sentença de castigo sobre uma nação, sobre um povo, sobre uma pessoa, sobre uma família, primeiro é o reconhecimento de que errou, e segundo é se colocar numa posição de orar e de buscar a Deus. Mas o problema é este: a geração que estamos presenciando, a qual fazemos parte, é diferente de outras gerações que se passaram, e que muitos já estão aqui de cabelos brancos, e outras ali que já lembram do que eu estou falando. Uma geração que não resolvia o problema, posso falar ou não? Na tapa, na arenga, na briga, na disputa. Não, prefiro fechar minha boca e cair de joelho diante de um Deus que está no trono e vê todas as coisas, e a oração vai resolver o problema. As mais antigas, os mais antigos, era assim ou não era? A gente entrava no caminho da oração, mas hoje é no poder do braço, é no poder da valentia, mas não entra no caminho da oração. Toda vez que o povo ia ser castigado, Deus levantava um profeta, Deus levantava um sacerdote, Deus levantava um juiz, Deus levantava alguém para interceder, alguém para clamar. Lembra de Moisés? Moisés não queria conduzir o povo, Moisés não aceitou, não achou capaz, mas quando ele entendeu a vocação, que Deus disse: eu vou matar este povo, ele entendeu o peso da responsabilidade, ao ponto que disse: se o Senhor matar o povo, risque o meu nome do livro da vida. Por isso que ele sente o peso. No capítulo 1, ele vai começar a interceder, e ele começa a clamar. Ele percebe do versículo 3 por diante a destruição, a violência, a humilhação, a pressão psicológica, emocional, e por que não dizer espiritual. E no versículo 8 ele vai dizer que aquele exército dos caldeus, ele vem para esmagar como leopardo, com uma visão que penetra lá dentro, desejando o mal para haver uma destruição. E qual foi a posição de Abacuque? Entrar no caminho da oração. Então nesta noite, primeiro passo para entrarmos num avivamento, reaquecer, reaviver, trazer de volta renovação, é entrar no caminho da oração. Eu nasci na escola dominical e em circo de oração, e quando nós visitamos muitas das nossas igrejas, pela manhã e pela tarde, conta-se de dedo pessoas para gemer, pessoas para jejumar, pessoas para orar. Agora faz congresso, faz festa, é tanta coisa. Até quem passa meses sem ir na igreja compra farda e quer estar lá para se apresentar, e Deus de longe observando. Mas a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Judá precisava de um livramento, Judá precisava de uma renovação, mas ele, já que o povo já estava lá para Bagdá, Deus levanta um que sentiu o peso da responsabilidade, peso do compromisso, e ele tomou uma posição. Ele não ficou de longe observando a destruição, ele não se conformou. E este é o problema. Agora está dizendo, eu reli o texto, analisei ali no hotel, e eu dizendo, minha esposa se organizando, e eu dizendo: vai me falando, Jesus, me diga, me traga. E ele disse para mim: diga à igreja que é tempo de tomar uma posição. Se quer avivamento, tome posição. Se quer renovação,
tome posição. Se quer ser cheio, tome posição. Se quer ganhar almas, tome posição. Porque para quem está caído, só tem oportunidade se levantar, bater a poeira e dizer: eu estou aqui com o coração aquebrantado diante de um Deus poderoso, gracioso. Assim sim haverá renovação do Espírito. Digam comigo: precisamos tomar uma posição. Para que haja o avivamento, eu preciso. Irmãos, Jesus está mandando eu falar aqui, eu vou falando. Não é esses avivamentos que a gente vê por algumas igrejas por aí. Não tem ensino, não tem oração, e pulo, e marcha, e batuco para lá, e aquele show, e povo roda, se veste de branco, saia longa, e cocó, parece aqueles negócios para lá, não é? Imitando, e diz que é avivamento. E quando a gente entra com a palavra, não toca não, vaso, que Jesus queima. Eu toco com as duas mãos e com os dois pés. Deus não está neste lugar. Mas aonde há quebrantamento, aonde há lágrimas, aonde há gemido, aonde há reconhecimento, aí sim há avivamento da presença do Espírito Santo. Qual foi a primeira oposição do profeta? Foi questionar. E ele no capítulo 1, ele começa no versículo 8. Parece que quando você vai ler, é Deus que está falando, mas não é, é Ele dizendo. Porque os versículos têm no final uma interrogação. É como Ele está questionando e perguntando: e aí, Deus? Eu não aceito, e aí, Deus? Eu não estou compreendendo, mas eu não aceito. Eu sei que o povo está errado, mas eu não aceito. Eu sei que alguém se desviou, mas eu não aceito. Eu sei que alguém se desmantelou, mas eu não aceito. Precisamos tomar uma atitude de dizer para Deus: eu não aceito. Aí Deus vai se colocar de pé e vai dizer: avivamento vai voltar, a graça vai voltar, poder vai voltar. Olhe para mim, pastor Davidson, quer dizer que a graça não está, o poder não está, o avivamento não está? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que algumas pessoas, esse tema, ele tem endereço. Algumas pessoas precisam ouvir isso, porque perderam a essência, não sente mais peso. O pecado já não é mais peso. A vida normal já não é mais peso, porque perderam a essência, perderam a presença. Um hino como esse que o conjunto cantou quando entrou, quando eu tinha 15 anos de idade, que cantava esse hino, a igreja enchia de poder, de lágrimas, pedindo para Deus dar aquela essência, aquela fé. Mas qualquer coisa, aqui não, lá tem no sertão, qualquer coisinha, vou mudar de igreja, vou me desviar, não vou mais, é falta de avivamento. Porque Abacuque sabia o que aconteceria com o povo. O que é que ele poderia fazer? Correr. Ele disse assim: se o povo vai sofrer, eu sofro com ele, mas a minha posição é: eu não aceito. Em outras palavras, eu não vou me dobrar. Esse é o problema. Se curvaram ao bezerro de ouro, se curvaram a elogio e aplausos. Eu vou falar, meu irmão. Aqui não, lá tem. Minha esposa sabe que lá tem. Lá tem crente que passa 2, 3 meses sem ir para a igreja. Mas dia 21 agora, vamos fazer 66 anos da igreja lá, se eu estiver por lá. Essas que passam 3 anos, 3 meses, já comprou a farda, já pagou, já quer se apresentar. Depois da festa, é para quem fica. Que vida espiritual é esta? A vida avivada espiritual é essa. Como é que está aí, Paulo? Estou preso, está doendo os braços? Tá. E tu, Silas? Está doendo. E aí, apanhasse muito? Eu digo muito. Está queimando? Tá. Mas e a garganta? Boa. Como? Igual do pastor Davis, afiada. Então vamos fazer um dueto? Como? Tu canta e eu oro.
porque a gente já gemeu, já chorou, está sangrando, o céu ainda não agiu. Mas vamos mudar? Vamos mudar? Vamos se posicionar? Bora? Cante. Só deu glória a quem está pegando a mensagem. Vamos? Tu canta e eu oro. Quando tu cansar de cantar, aí eu vou cantar e tu ora. Irmão, perto da meia-noite. Canta. Um terremoto. Compreende? Eu quero que você entenda isto. A mensagem que Deus me deu é um pouco sistemática. Entenda isso. Eu quero que você mude de posição. Tome uma decisão e uma atitude. Senão tu vai viver na mesma forma. Pedro está preso, a igreja foi? Não. Foi para o shopping, para a esquina, para a beira da praia. Nada contra Luau. É Luau? O nome Luau ou Luau? Pronto, é isso aí mesmo. Nada contra. Quando eu dirigia achando o Gabo Branco, eu fiz muito isso com a mocidade. Nada contra, pode fazer, mas isso não resolve. Cinema gospel não resolve. Gincana não resolve. Não sou contra, eu até faço lá. Não resolve. O que resolve é oração, é gemido, é lágrimas, é clamor. Eu estou sentindo o céu aberto aqui. Por favor, com gentileza, pega na mão do teu irmão do lado aí e diz assim: ei, a posição é nossa e o avivamento vem dele. Aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Então Abacuque, ele entrou no caminho da oração. Ele foi sistemático na oração. Ele vê o peso da adversidade, mas mesmo no peso da adversidade, ele confia na demonstração da graça e da misericórdia de Deus. Pastor, a gente não vê a graça no Antigo Testamento. Está errado, a graça também está lá. Um dia desse, de Gênesis e Apocalipse, um professor, um mestre aí, amigo meu, me fez uma pergunta para me testar. Não sei se foi para testar. Se ele estiver me ouvindo depois, eu te amo. Pastor David, se o senhor vê a graça no Antigo Testamento, eu digo, vejo. Oxente, mas não tem não o nome graça não, mas eu vejo a ação da graça. Tem certeza, pastor? Eu digo, tenho, homem. A graça. Quando Abraão disse assim, se tiver tanto, tu livra, e tanto também, e tanto também, e tanto também. Não tem ninguém, meu irmão. Aí ele vai e pede, mas livra meu sangue lá. Ele disse, tá bom, vai lá, anjo. É a graça. Ele disse assim, ó, vamos embora porque Deus vai destruir tudo aqui em Sodoma e Gomorra. Mas mesmo assim a mulher dele olhou para, mas a graça estava lá. Deus sabia que ela ia olhar, sim ou não? Mas a graça não estava lá. Isso é graça. Por favor, irmãos, eu quero que você entenda o que Deus está falando. Olhe para alguém e diz assim, você está aqui porque a graça te alcançou. Ele vai te renovar por causa da graça. Ele vai te dar desejo de ganhar almas por causa da graça. Tu vai voltar a falar línguas estranhas hoje por causa da graça. Quem sabe, se tu crê e receber, Ele te batiza com o Espírito Santo antes de terminar o culto, por causa da graça. A graça está de Gênesis e Apocalipse, e Ele está presente aqui dizendo, toma a posição. Eu não vou mudar a mensagem. Toma a posição, toma a atitude, levanta e se coloca de pé. Mesmo tudo parece estar dando errado, eu me colocarei de pé como vigia e sentinela, acreditando que o Senhor se levantará. Levante as suas mãos para os céus, se você entende que a graça está aqui e que Ele vai nos atrair ao avivamento outra vez. Abra a boca e dá um brado de glória para o Rei. Ele entrou no caminho da oração. Ele entrou no caminho da oração.
Mas o avivamento só pode também vir, se vir, como o pastor falou, pregação da palavra. Se não tiver a palavra, não terá avivamento. É assim ou não é? É dessa forma. Porque Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17: toda escritura é inspirada por quem? Por Deus, e é útil para o ensino, para a repreensão. Aí tem gente: eu não aceito a doutrina de hoje, pastor, está sabendo da minha vida? Não, é porque o irmão desmantelado, ele não reconhece que errou. Ele bota a culpa em Eva, bota a culpa na serpente, bota a culpa no fruto. Não, meu irmão, dê a mão à palmatória. Seja feito Jonas dentro da barriga de um peixe. Clamou: eu estou no inferno, mas tenha misericórdia. Eu desobedeci, mas tenha misericórdia. Eu achei que Nínive não tinha condição de perdão, mas tenha misericórdia. Aí Deus diz: ó peixe, vai lá e vomita. Ele vai para fora todo melado de vômito, mas ele vai cumprir o chamado. E só cumpre o chamado crente avivado, crente cheio, crente com autoridade. Para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Olhe para cá: se tiver só oração, seremos meninos espirituais. E eu vou dizer para você, eu já fui menino espiritual. Meu pastor Gerson, eu já fui. E eu não aceitava muito mesmo, não. Quando o obreiro dizia: esse negócio de pular, de voar, eu dizia: isso é um cru. E eu dentro de mim: mata ele, Jesus, está tocando nos vasos. Eu dizia isso porque eu era menino. Quando eu era menino eu falava e andava e me vestia como? Mas hoje sou o quê? Homem. Tem muita, vou falar, tem muita gente que ainda é moleque. Até quando tu vai ser moleque? Ei, seja homem, rapaz. Amadureça. Toma atitude. O que é para Deus fazer, Ele faz. Agora o que é para você e eu fazer, Ele não vai mover um palito. Se Abacuque ficasse lá lamentando: eu não vou não, fazer o quê? Eu vou fugir. Não teria resolvido. Mas não tem problema. Um povo grande de Judá estava acabado, pronto a ser devastado, mas Deus usou as pessoas usam aquela palavra: uma andorinha só não faz verão, faz. Porque Deus usou Lutério e mudou a história. Deus levantou Daniel Berg, Gonavingres, e a Assembleia de Deus é a maior igreja do Brasil e do mundo, pregando a doutrina dos apóstolos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Preciso concluir. Escute aqui. Salmos 119, verso 105. A tua palavra é lâmpadas para o quê? Para os meus pés, para clarear o meu caminho é a tua palavra. Mas também Hebreus capítulo 4, versículo 12. O que é que está escrito lá? Pois a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, é mais afiada que qualquer, pode criar qualquer espada. Afiada, dizem que é a melhor espada que aguenta cortar e não se amassa, é do japonês. Outro diz que é do chinês, né? Outro diz que é de lá, de cá e fica. Quem já viu na TV aquela seleção de espada? Eu já vi uma vez, um querendo cortar mais do que o outro, mas não corta, não penetra na divisão da alma. Ela não é apta para definir os pensamentos, as intenções do coração. Pastor Davis, o que Deus está dizendo? Oração e palavra atrai o avivamento, mas sem oração e sem palavra, barulho. Deus não habita no lugar que só tem barulho, mas se tem oração
oração, tem aquebrantamento, tem lágrimas, tem jejum e tem palavra, tem avivamento. Abacuque, ele começa a questionar a Deus no capítulo 1. Capítulo 2, os caldeus serão castigados. Deus já começa a responder ele, mas ele não entendeu. Digam comigo, Deus estava respondendo, mas ele não compreendeu. Diga comigo, ele não compreendeu. Já estou concluindo para fazer uma oração por nós. Mas quando chega no capítulo 3, ele muda a oração. Como foi a forma que ele foi orar? Em forma de cântico. Ele começa a louvar e orar. Orar em forma de cântico. Ele começa a orar, a oração do profeta sobre um canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra. E o que? Temi. Oração, palavra. Terceira coisa para o avivamento: temer. O que é que significa a palavra temer? Respeito, reverência. Mas hoje em dia, alguns lugares não reverenciam mais o lugar que está. Eu me assusto, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Eu me assusto. Eu sou um obreiro novo de 40 anos. Eu tenho muita coisa ainda, como dizem os obreiros lá no dormitório da igreja, na central. Quantos anos, pastor? Disse 40. Sabe, vai levar muita poeira na cara. Vou. Vai apanhar muito no lombo. Vou sim. Mas olha uma coisa que a Bíblia diz. Eu estou muito preocupado com a geração que não tem mais reverência. Reverencia um juiz. Reverencia, reverencia um político. É ou não é? Só dá um sorriso quando vê um político, se abre, parece que... Mas quando entra na igreja, um aperta a mão do outro. Não pergunta como você está. Não dá um abraço. Não há respeito mais a Deus, nem temor, nem ao próximo. Na minha geração atrás, de 30 anos atrás, entrar dentro da igreja um jovem e uma irmã, de mão dada, como namorados ali, sentar e ficar abraçadinho, não. Os pastores diziam: irmão, tira o braço, tu não está na tua casa não. Desculpe, pastor, eu falar essa palavra, mas Jesus está mandando eu dizer, não é avivamento? Tem que arrumar a casa. Tem que arrumar. Eu não sou contra você botar o melhor salto, o melhor vestido. Eu disse para minha esposa: te ajeita. Eu digo: minha filha, eu não tenho muito dinheiro não, mas vou levar você na sua cabeleireira. Vamos lá, dei o grau, ajeitei. Se o que é que você está precisando disso aqui? Eu quero você mais linda para mim. Mas eu digo sempre lá: coloque a melhor roupa, o melhor salto. Você é para onde? Vai se encontrar com o noivo. Você se prepara para o noivo. Mas não, tem muitos que é para dizer: eu tenho o melhor carro, eu tenho a melhor casa, eu tenho o melhor salário, eu tenho o melhor sapato. Olha bem o meu salto, olha bem minha bolsa. Todo culto não é pecado ter. Se pode comprar, compre. Mas você vai dizer: Deus, qual é a bolsa que eu vou usar para te prestigiar hoje, para te reverenciar hoje, para te adorar hoje? Qual é o terno que eu vou usar para chamar a tua atenção? Porque Ele quer corpo, Ele quer alma e Ele quer espírito. Permita-me falar, não estou preocupado se você vai glorificar. Deus não está nem aí para teu carro, para tua fazenda, para tua roupa. Ele quer um coração aquebrantado diante do altar para atrair o avivamento. Quem entende que isso é verdade, levante a sua mão, abra a sua boca e glorifique a Deus. Irmãos, debacanto, terremifacia, remancho, praza me camante, euforiace, alabarachandarabacandarabahaya, urimicanto, revácia. Se tu não está sentindo, o problema é teu, mas dá tempo de sentir. Emicamácia. Jesus quer uma posição. Chega de tanta maquiagem e nada de Deus. Este povo me adora de lábios, mas o coração está distante. Levante as suas duas mãos nos céus. Quem veio adorar o Rei, quem veio adorar o Eterno, quem veio adorar o agente do avivamento, abre a tua boca, fecha os teus olhos, adora por 30 segundos. Olha a graça, olha a graça,
Olha a graça, olha a graça. Já tem crente recebendo. Olha a graça, olha a graça. Receba. Precisamos tomar uma posição. Quem quiser se desviar, se desvie. Jesus tem mandado eu falar isso. Final de semana que vem eu estou pregando em um congresso de jovem. Tarde e noite, Caicó, Rio Grande do Norte. Tenho falado da palavra de Deus. Não sou pregador, eu falo da palavra. Mas Deus está mandando eu dizer isso. Em muitos lugares. Chega. Chega. Eu fui aqui antes de dar a hora de vir ao culto. Eu fui no shopping. E eu disse, filha, a gente só vai comer depois do culto. Vamos fazer um lanche. Eu vi lá uma mulher sentada com o pé enfaixado, mas estava no shopping. Aí tem gente que diz, pastor, eu não vou para o culto que minha unha está encravada. Eu estava em Alagoa Grande com o presidente, nosso pastor José Carlos de Lima. Nós estávamos cavando a base, eu com os irmãos. Por eu ser gordinho assim, está pensando que eu nego fogo? Meu filho, quebra barreira, abro, cavala, não tem conversa. Sim, senhor. Aí os irmãos estavam até brincando comigo. E disse assim, ele não aguenta não, daqui a 5 minutos. E eles começaram a brincar, foi uma brincadeira. O pastor Zé Carlos estava descansando um pouco do almoço. Depois ele foi lá, eu estava fazendo um traço de massa grande. E os pedreiros rindo de mim porque era grande. Eu tome, suando. E dentro de mim, eu dizendo, Jesus, eu preciso terminar logo, que o coração está acelerado demais. Meu Deus. Aí começaram a dizer, ele não aguenta não. Aí o pastor Zé Carlos disse, tu é que pensa. Ele aguenta, agora ele sabe mexer mais se você der a Bíblia e o microfone a ele mexe melhor. Aí você diz, por que o senhor está dizendo isso? Eu vou lhe explicar uma coisa. Aí de repente me deu uma dor de dente. E eu percebi o dente queixar. Ele inflamou do nada. E eu parei e começou a doer. Meu pastor presidente chegou para mim e disse assim, o que é que você tem, meu filho? Você está vermelho? É o sol, pastor. Não, me liga. Eu disse, não, está doendo aqui, pastor. Vem cá, filho. Cheguei junto dele, ele fez assim, Senhor Jesus, teu filho está trabalhando aqui na tua obra. Amém. Pronto. Resolveu na hora. Denis, vem aqui, filho, vem aqui. Ele me desprezou, mas é meu filho na fé. Me desprezou, mas é meu filho na fé. Eu não estou mandando você ir. Eu orava muito em monte. E eu levei ele para o monte. E eu disse lá, os gravetos, ele acende. E nós entramos numa madrugada de chuva, escuro. E ele desejava ser batizado com o Espírito Santo. Eu olhei para ele, quando deu 3 horas da manhã, que eu abri os olhos, estavam os gravetos. Eu peguei na mão, não foi os gravetos, mas eu olhei para ele e disse, Denis, tu crê? Ele disse, creio, pastor. Abra a mão. Quando eu botei, eu disse, recebe batismo com o Espírito Santo. Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Não precisou rodopiar, não precisou correr, não precisou pegar uma cadeira, botar no púlpito. Eu não estou dizendo que a alegria do Espírito deixa a gente com vontade mesmo de correr. Eu de vez em quando faço isso, mas a gente tem que ter o equilíbrio. O verdadeiro avivamento é pedir perdão, é reconhecer, é ter amor pelas almas, é entrar dentro de bala cruzada e resgatar alguém das garras de Satanás. Preciso terminar agora, que o pastor me deu muito tempo. 1 hora, irmão. Vou parar. Mas olhe para cá para eu concluir. Aí eu disse para minha esposa, eu disse, amor, tá vendo a mulher ali, irmão? Estou, filho, tô vendo. Tá vendo aquela mulher? Pronto, se aceitar Jesus,
Pastor, eu não vou não, que eu estou com o pé enfaixado. Mas no shopping está lá. Preciso concluir, olhe para cá, me ouça. Se Jesus quiser batizar, Ele vai batizar. Mas eu sei que a palavra não volta vazia. Você vai sair daqui renovado e avivado. Olhe para cá. Se essa irmã, ela ouvir o que eu estou dizendo, ela não vai ficar chateada comigo, porque eu creio que ela é crente. Uma ovelha nossa teve um filho. E esse filho precisa fazer um tratamento de 6 meses, filha. Certo? Uma mulher de muita fé, né? Jesus curou lá em Diamante o filho dela de câncer. Câncer. Só que esse novo filho, eu não sei o que é que houve. E eu fiquei meio chateado, pastor, porque ela disse assim: diga ao pastor que me traga a minha ceia. E eu digo: eu não vou não, que ela está doente. Ela vai para a igreja. Aí na outra semana eu vi ela na passeada. Me disseram que ela estava na passeada. Aí para a igreja não pode. Escute isso aqui. Aí quando foi essa semana, ela chegou no culto. Eu digo: oxa, quem veio? Eu olhei para minha esposa, mandei usar para quem veio. E ela lá chorando. Aí eu digo: pronto, vai ser renovada. Quero pedir oração pelo pai do meu filho que está quase morrendo. Pronto. Aí a gente orou, desapareceu, não foi mais. Só procuram Deus quando estão na pior. Agora, pastor, Deus é tão bom. A sua misericórdia que se estende de geração a geração, que por causa do clamor deste povo, Deus ainda se coloca de pé. Por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Repitam comigo para eu concluir. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Mais alto: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva. Fica de pé. Aviva. Olhe para cá. Eu tenho ainda 13 minutos. Quantas pessoas o pastor apresentou, mas eu percebi que ficou com vergonha talvez, não sei. Mas quantas pessoas que estão aqui entre nós que não é crente, se desviou por algum motivo, fracassou na fé. Levante sua mão para eu lhe ver, eu lhe conhecer. Você que está ao lado de alguém que se afastou, que não é crente, identifica essa pessoa aí. Eu creio que tem gente aqui que ainda não é crente. Cadê você? Mais baixinho um pouquinho, continue, mas mais baixinho um pouquinho, continue. Existe alguém aí atrás que se afastou, que não é crente? Levante sua mão para eu lhe ver, eu quero lhe conhecer. Tem alguém? Eu sei que tem. Cadê você? Jesus quer você de volta. Ele está lhe chamando para um avivamento. Um avivamento que inicia-se com confissão e com perdão de pecado. Eu não vou insistir muito se você não quiser se identificar. Mas Jesus quer te salvar hoje. Sai do teu lugar, vem cá. Vem cá. Se você estiver ao lado de alguém aí que não é crente, convide essa pessoa. Eu quero te avivar. Eu quero te aquecer. Eu quero te trazer de volta. Eu sei que tem. Não vou insistir, mas eu sei que tem. Escapa pela tua vida hoje. Aproveitando esses 11 minutos, olhe para cá. Quantos aqui precisam ser avivados? Eu vou levantar minha mão. Quando o conjunto cantou aquele hino, renova a tua igreja outra vez, irmão, eu chorei. Porque Isaías, eu sou sincero, eu preciso voltar ao primeiro amor. Rapaz, um pastor pregador dizer que precisa, sim.
Eu vou provar você que é bíblico. Quer que eu prove? Sim ou não? Lamentação de Jeremias capítulo 5. A expressão de Jeremias é o que? Converte-nos, Senhor. E nós nos converteremos a quem? Peraí, quem precisava se converter era o povo ou era Jeremias? Era o povo. Mas Jeremias era o profeta, mas fazia parte do povo. Eu estou pastor em Diamante, mas eu faço parte do povo. Então eu preciso de avivamento. Eu preciso. E eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu preciso ter aquela fé. Eu preciso ajudar, estender as mãos sem esperar retorno. Eu preciso voltar a socorrer os necessitados. Eu preciso aliviar a dor de alguém. Se Deus me deu, eu tenho que ter um coração de abençoar alguém. Eu preciso tornar até a alegria da salvação. Eu preciso amar os teus oráculos. Eu preciso abrir mão por horas da internet para me mergulhar na oração. Eu preciso. Nós precisamos voltar a ver a manifestação dos dons dentro da igreja. Nós precisamos ouvir o dom de profecia. Nós precisamos ver nos homens de Deus o dom da ciência, da sabedoria. Com muito respeito e temor e tremor, chega de tantos status. Chega.